Paz seja convosco, filhos da promessa, filhas da promessa. Meditaremos hoje acerca de duas pessoas, uma que deixou ser tratada pelo Espírito Santo e outra que não foi, porque todos nós carregamos traumas complexos, situações as quais nós precisamos colocar diante de Deus para que transforme lembranças amargas, sentimentos ruins, que eles venham ser tratados diante do Senhor, para que não venham paralisar, para que não venham nos sabotar e roubar a bênção e a esperança e os planos que Deus tem para nossas vidas. 2 Samuel 6,14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Houve um dia festivo em Israel, quando Davi quando ele trouxe de volta a Arca da Aliança, ou a Arca do Concerto, que simbolizava o bem maior de Israel, porque era uma arca na qual os sacerdotes oravam, era como que se nessa arca viesse a presença de Deus sobre ela. Então, era um bem precioso para toda a nação. E Davi trouxe de volta, oferecendo sacrifícios com muita felicidade. Todo o povo acompanhou, os sacerdotes, os levitas, esse momento glorioso. E Davi, ele é considerado, segundo Deus, um homem de acordo com o seu coração, porque Davi, ele era espontâneo, ele adorava ao Senhor com tudo que ele tinha, com todas as suas forças. Porém, Davi, ele tinha tudo para ser doente emocionalmente, pois ele sofreu a rejeição dos irmãos, ele sofreu a afronta do rei Saul, que era o rei antes dele ser empossado como rei de Israel. Saul muitas vezes o quis matar, mas Davi nunca levantou a mão contra ele. Davi também foi rejeitado por parte de pessoas, de súditos do seu reinado, mas Davi, ele buscava a face do Senhor, para que ele vencesse as suas lutas interiores e as suas lutas com seus inimigos através da força do braço do Senhor. Tanto é que no Salmo 27,14 ele diz: espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Quando nós enfrentamos as nossas dores emocionais e nós não ficamos reclamando, nós nos deixamos abrir diante de Deus. Quando nós falamos onde há dor, quando nós falamos o que nós não entendemos, quando nós somos sinceros, Deus traz a cura. Mas existem pessoas que, ao contrário disso, elas preferem achar culpados do que olhar para dentro de si. E muitas vezes essas pessoas são pessoas difíceis, de uma convivência difícil, pessoas amargas, pessoas às quais é muito difícil nós nos relacionarmos, porque tudo corre bem até o momento que tudo sai do jeito que elas querem. Então, houve esse dia glorioso. Davi estava muito feliz, a nação estava feliz, a Arca da Aliança, a Arca do Concerto estava novamente em Israel. Mas aconteceu algo. No momento em que ele vinha adorando, a sua esposa, Mical, filha do rei Saul, era o oposto de Davi. Ela o amava, mas ela era uma pessoa extremamente doente emocionalmente. Tanto é que ela viu Davi dançando. No versículo 16 diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Repare que todos estavam celebrando, todos estavam adorando o Senhor, e Mical estava onde? Mical estava na janela. Ela não estava junto com o povo, ela não estava junto com seu marido, que era o rei. Ela não estava adorando ao Senhor com todas as suas forças, ela não estava dando o melhor de si. E quando Davi terminou toda essa solenidade, toda essa adoração, todo esse culto a Deus, ele, assim como tinha com os sacerdotes abençoado toda a nação, ele chegou em casa muito feliz para abençoar a sua própria casa. No entanto, ele recebe um balde de água fria.
Mical o despreza. E ela diz, que coisa feia, você dançando como povo, você dançando como se fosse qualquer um. Por que ela se referiu assim? Porque ela estava dando mais, ela estava dando mais importância à etiqueta social, à aparência, aos que os outros pensavam, do que devolvendo o louvor e a adoração que Deus merece. E tanto é que nesta hora, Davi firmemente disse, eu estava adorando ao Senhor, ao contrário do seu pai, que o rejeitou. Em outras palavras, ele falou assim, que Davi foi um ungido, escolhido por Deus, e o pai dela, Saul, ele foi rejeitado por Deus, porque começou bem, mas terminou mal. Então Deus levantou Davi antes que o próprio Saul morresse, e era por isso que Saul tinha tanto ódio, tanta raiva, tanta inveja de Davi. Com essa lição, nós entendemos que Mical, ela não era uma adoradora, ela era uma espectadora. Ela ficava da janela, ela ficava de fora. Quem não adora ao Senhor com todas as suas forças se incomoda quando vê um adorador. E foi isso que aconteceu com Mical. Infelizmente, muitas vezes as pessoas estão rejeitando a presença e a bênção do Senhor e não sabem porque algumas coisas não dão certo na vida delas. A prova disso é que a unção, ela vem para a pessoa, a bênção vem para a pessoa que honra a Deus e que honra a unção. A prova disso é que Mical, ao invés de honrar o seu esposo, não porque ele era rei, mas porque ele estava abençoando a casa, ele queria abençoar. Ela, ao invés de receber a bênção, ao invés de devolver a honra a Deus e ao seu esposo, ela desprezou, ela desonrou não só a Davi, também o próprio Deus. E infelizmente ela pagou um preço muito alto. No versículo 23 nos diz que por causa dessa atitude, Deus a tornou estéril todos os dias da sua vida. Detalhe, ela era esposa de quem? Do rei. Todo rei precisava deixar uma descendência. Mas ela não gerou nenhum fruto, nenhum filho de Davi e de homem nenhum. Por quê? Porque ela não honrou, ela não adorou ao Senhor e se incomodou com quem estava adorando. Em outras palavras, Mical, ela tinha uma raiz de amargura no coração. Hebreus 12:15 diz: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Cuidem para que ninguém tenha raiz de amargura. O escritor de Hebreus está falando raiz, que vai crescendo, crescendo, crescendo. E quando menos a pessoa espera, ela está afastada da graça de Deus. Todos estavam adorando e celebrando. E ela estava lá no mundinho dela, particular, com os seus pensamentos, com as suas convicções, dona da razão dela. Porém, ela estava errada. Quantas pessoas têm o dedo rápido para apontar erros, para acusar, assim como ela fez acusando Davi, que ele tinha agido como uma pessoa qualquer, como um plebeu, não estava agindo como um rei. Ela acusou, ela apontou, mas ela não devolveu a crítica para ela. Quantas pessoas nós conhecemos que são rápidas em ver os erros dos outros, mas não têm a coragem de olhar para dentro de si? E essas pessoas sofrem, pagam um preço de quê? Assim como Mical, de uma vida infrutífera, de uma vida estéril. Mas Deus nos chamou, Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós possamos dar fruto, e fruto de arrependimento. Que nenhum de nós se prive da presença do Senhor, que nenhum de nós se prive da graça do Senhor, como está aqui escrito em Hebreus, por causa de raiz de amargura, raiz de rejeição, complexo de inferioridade ou complexo de superioridade, que era o caso dela também. Em nome de Jesus, que nós possamos abrir o nosso coração, que Deus tenha a liberdade, através do Espírito Santo, de olhar a nossa vida, ver as partes escuras, as partes que tem coisas que precisam ser tratadas.
Segundo a psicologia, nós herdamos, nós temos traumas que muitas vezes vêm da nossa família, dos nossos pais, da nossa educação, mas eles não têm culpa porque eles também carregam isso, eles já tiveram também uma educação, ninguém é perfeito. Mas a partir do momento que nós conhecemos a palavra do Senhor, nós podemos dar liberdade ao Espírito Santo para que Ele venha nos moldar, que Ele venha nos tratar. E eu deixo essa frase: a glória de Deus só vem sobre aqueles que o amam e que têm sede da sua presença. Davi, ele atraiu a honra porque ele honrou a Deus. Filhos da promessa, filhas da promessa, deixam ser trabalhados. Não importa o que as pessoas fizeram contigo, se você tem uma tristeza, se você tem uma mágoa, se alguém te feriu lá no passado. Deus quer te curar hoje, mas para isso, abra o seu coração, porque através do sangue de Jesus, através do nome dele, quando nós buscamos, Deus refaz a nossa vida. Não quer dizer que nós vamos não lembrar mais, que Deus vai fazer a gente esquecer o que houve, mas através do processo da obra do Espírito Santo, da cura das nossas emoções, nós vamos olhar para essa situação e isso não vai mais nos causar dor. E é um processo, não é você orar, chorar diante do Senhor, pedir a cura e no outro dia estar curado. Porque o inimigo vai sempre se andar, o inimigo vai sempre dizer que não perdoe, que você não era merecedora do que passou e que você crie e brote essa raiz de amargura, essa tristeza, para que você se afaste da comunhão e do corpo de Cristo. Mas nós aprendemos hoje que aqueles que lutam, que perseveram, que abrem o coração, que são transparentes diante de Deus, Ele traz cura profunda. Jesus é o médico dos médicos. Ele não cura somente doenças físicas, Ele cura doenças profundas da alma. Mas é preciso abrir o coração. Amém? Vamos orar. Pai, em o nome de Jesus, nós vimos hoje a diferença entre um adorador e um espectador. E nós não queremos ser simplesmente espectadores, nós queremos ser adoradores, como está escrito na tua palavra, que os teus adoradores adoram em espírito e em verdade. Pedimos que nenhum de nós se prive da tua graça, da tua presença, por termos mágoas, ressentimentos, falta de perdão, mas ao contrário, que nós possamos, Senhor, liberar perdão para quem nos feriu e que nós possamos também pedir perdão a quem nós ferimos. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa vida que de alguma forma tem lembranças amargas. Eu oro por essa pessoa, por esse homem, por esta mulher, por este jovem. Eu oro, Senhor, pela pessoa que escuta essa palavra, a qual tocou o seu coração, para que em nome de Jesus essa pessoa tenha um novo começo, que ela seja restaurada pelo poder, pela graça do teu Espírito Santo. Pai querido, derrama o teu bálsamo da cura, que essa pessoa entenda que ela pode escrever uma nova história, porque tu és Deus que faz todas as coisas, tu és Deus que faz o renovo na nossa vida. Em nome de Jesus, nos dá bênção, graça, amor, misericórdia para continuarmos avançando segundo a tua santa e soberana